eu quero fazer 2 registros, até porque, em seguida, temos uma reunião com os trabalhadores em hotéis, em restaurantes e similares, para discutir questão de interesse desta categoria. Então, registro primeiro que recebi o reitor da Unijuí, Universidade Regional de Ijuí, professor Dr. Martinho Luiz Kelno, também o prefeito daquela cidade, Fioravante Batista Balim, e o vereador Valmir Sefferten. Na oportunidade, eles me trouxeram um pouco da história da região e principalmente da universidade e a sua relevância para o desenvolvimento daquela parte tão importante do meu Rio Grande. Situado na área noroeste do estado gaúcho, a instituição contempla a difusão do conhecimento em 53 municípios. Essa inserção e vivência conferem à universidade a legitimidade para identificar as demandas sociais e buscar atendê-las dentro de suas capacidades. Atualmente, o corpo docente pleiteia a implantação do curso de medicina, devido à escassez de profissionais em áreas totalmente desassistidas. O projeto se alia à proposta do governo federal em aumentar o número de médicos no país com o objetivo de atender as áreas, principalmente do interior, que enfrentam dificuldades na fixação de médicos. Diferente de outras iniciativas que exigem a construção de estruturas novas, com alta complexidade e grandes custos, o projeto da Unijuí utilizará toda a estrutura já instalada e disponível para a comunidade. Outra justificativa plausível que corrobora com a implantação do curso de medicina é a relação do número de médicos por habitantes. A região dispõe de menos de 1% de médicos para cada 1.000 habitantes, enquanto que a média do estado gaúcho é de 2,31 médicos por 1.000 habitantes. Os dados, senhor presidente, Mozarildo Cavalcante, demonstram a necessidade de formação de profissionais que atendam a população. A situação é ainda mais crítica na fronteira e região oeste. Ademais, a universidade formulou a construção de um projeto pedagógico diferenciado que objetiva formar profissionais multiqualificados, adequados à realidade do SUS, alicerçado nos princípios humanistas da prevenção e da constante qualificação nos diferentes níveis de atenção à saúde. O projeto, senhor presidente, irá beneficiar 50% da área do Estado com uma estrutura de alta complexidade e de saúde básica, sem qualquer investimento estatal, garantindo condições efetivas de dignidade à pessoa humana. Nesse momento em que o Ministério da Educação está prestes a divulgar edital para habilitação e instalação de novos cursos de medicina, é importante levantar esta questão. Estudos formulados pela Unijuí demonstram a necessidade de novos cursos no estado do Rio Grande do Sul, bem como a capacidade da universidade de assumir essa vocação. O que precisamos é que o Ministério da Educação inclua a região oeste do Rio Grande no edital destinado à ampliação dos cursos de medicina. Senhor presidente, como senador do Rio Grande, não posso deixar de expressar essa necessidade, evidenciada nos estudos formulados
pela Unijuí. A melhoria do atendimento à saúde no Brasil passa necessariamente pela formação de profissionais em demanda suficiente para o atendimento da população. Senhor presidente, quero ainda fazer um outro rápido registro, dizendo que recebi há poucos dias mensagem da Federação Rio-Grandense da Terceira Idade, FRETID, com, inclusive, documentos da diretoria executiva, que aqui passo a comentar. Em complemento, encaminham também a pesquisa a população idosa no mercado de trabalho da região metropolitana de Porto Alegre. Vai além. Consta, inclusive, aqui reportagem do Jornal O Sul sobre os idosos com detalhes. Consta também da ata da reunião realizada pela Federação Rio-Grandense da Terceira Idade, que nesse ano será iniciado o processo de filiação de entidades de Porto Alegre, região metropolitana e interior do Estado. A notícia de que nas cidades onde existe ainda uma entidade representativa e reivindicativa da terceira idade, com certeza traz alegria a todos. Será feito um trabalho centralizado para a criação da mesma a partir de uma representação reconhecida como legal pelo órgão correspondente em cada localidade. Dessa forma, a Federação acredita que os idosos terão um agudo instrumento de suporte popular, defendendo a representação da terceira idade nas suas reivindicações e desejos mais sentidos. Dos instrumentos mais importantes da cidadania, como o orçamento participativo, o que mais se assenta à política e à vida da terceira idade, mas também em todas as outras formas de esforço na melhoria da qualidade de vida de cada cidadão. Eles também buscarão, junto aos parlamentares, personalidade de todas as espécies, o avanço em políticas públicas para esse setor tão importante. Senhor presidente, considero esse trabalho dessa entidade, de outras, como o Sindicato Nacional dos Aposentados, que me convidam amanhã para participar aqui em Brasília do seu congresso, como a COBAP, que já participei de encontros em quase todos os estados e vou participar nesse fim de ano no encontro de Florianópolis, o seu congresso nacional. Considero que esse trabalho com os aposentados e pensionistas e os idosos, nem todos são aposentados, é muito importante. É muito importante para que o idoso possa contar com entidades que os representem, que eles dê suporte em seus direitos e anseios. Nós sabemos que os idosos enfrentam situações difíceis ao longo do envelhecimento. A defasagem nas aposentadorias, como aqui seguidamente falo, é uma delas. Como arcar com despesas que só fazem aumentar diante de um salário que só diminui? Muitos idosos têm buscado novos empregos como forma de complementar sua renda. Como eu disse no início da minha fala, dados da pesquisa do emprego e desemprego da região metropolitana de Porto Alegre, o envelhecimento da população brasileira, observado nas últimas décadas, trouxe uma conformação à pirâmide etária da região metropolitana da capital, revelando um expressivo aumento de segmentos mais maduros, em especial daqueles com mais de 60 anos, que têm que voltar ao trabalho, enquanto que o número de indivíduos com menos anos de vida se encontram também numa situação preocupante, porque se tem mais de 50, não consegue emprego. Se tem mais de 60, alegam que já está aposentado. Enfim, é preciso que a gente busque alternativas para assegurar que o cidadão
seja homem ou mulher, com mais de 50 anos, tenha o direito ao trabalho. Os dados da pesquisa mostram que entre 1993 e 2007, a população idosa com força de trabalho encontra maior dificuldade em ser absorvida na atividade produtiva. A sua inserção no mercado de trabalho geralmente se dá em condições desfavoráveis. Postos de trabalhos menos qualificados e, não raro, principalmente para as mulheres, remuneração inferior. Assim, o processo de envelhecimento da população impõe a nós todos desafios no sentido de proporcionar condições dignas de vida a esse segmento tão importante da nossa população. Na análise das diferentes formas de inserção da população idosa na ocupação, chama a atenção a baixa concentração de indivíduos em ocupações com vínculo mais estáveis e de melhor qualidade. Outro ponto, na pesquisa que verificamos, tomando-se apenas o benefício recebido através da aposentadoria ou pensão pelos idosos nativos, percebe-se que esse grupo tem rendimento médio inferior à média total dos ocupados, e se pegarmos uma faixa entre 1 e 3 salários mínimos, acima disso, claro, que é muito, muito pior. O Brasil, senhor presidente, precisa olhar com mais atenção a questão do envelhecimento. O debate sobre a situação dos idosos, ou melhor, a tomar de iniciativas que melhorem as condições de vida do nosso povo e de toda a nossa gente, esse assunto não pode ser adiado. O envelhecimento, quando Deus o permite, bate à porta de cada um de nós e, dentro em breve, o número de portas será cada vez mais expressivo, mais idosos estarão batendo nessas portas. Consequentemente, o melhor é olhar com carinho para essa situação. Enfim, termino agradecendo à Federação Rio-Grandense da Terceira Idade pelos dados enviados e pela disposição de mobilizar, de lutar e fortalecer esse segmento junto às outras entidades. Termino dizendo, senhor presidente, que a preocupação de todos nós com a chamada terceira idade, ou com a idade em que estamos envelhecendo, aumenta a cada dia que passa. Tanto é que verificamos recentemente a situação do Aeros. Falava ainda ontem com o senador Álvaro Dias, mediante um requerimento que fizemos ele e a senadora Ana Amélia, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, já que pediu vista a um processo que estava já no plenário para votação, que ele devolva e que a matéria seja apreciada pelo plenário do Supremo, para que os idosos, aposentados e pensionistas do Aeros não fiquem sem salários a partir dos próximos 30 dias. O senador Álvaro Dias, ainda ontem, ligou para o Supremo e a informação que recebeu e que passou para mim e para a senadora Ana Amélia é de que agora, logo após o recesso do Supremo Tribunal Federal, a matéria será pautada e votada. Então, nós estamos na expectativa de que haja tolerância por parte do Executivo, de forma que continue pagando os aposentados do Aeros, embora de uma forma ainda muito aquém daquilo que eles teriam de direito, para que, quem sabe, no mais tardar em agosto, essa situação, com a decisão do Supremo, já que o parecer da ministra relatora é favorável, seja resolvida de uma vez por todas. Senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e peço que considerem na íntegra os meus 2 pronunciamentos.